representante da Embrapa no Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Jequitibá e na Comissão de Produção Orgânica de Minas Gerais. E nós temos a honra de receber aqui a professora Leda Gonçalves Fernandes, do Instituto Federal de Minas Gerais, do campus de Machado. Ok. Então, boa noite, pessoal, né? Boa noite a todas, todos e todes, né? Primeiramente, eu queria agradecer a Leila e ao Walter pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês e eu estou, assim, muito feliz e surpresa de ver tanta gente, né, e de diferentes cidades, com diferentes formações, de diferentes interesses, né? Isso é muito bacana, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, tá? Eu sou a professora Leda, sou professora aqui do Instituto Federal. Eu estava começando com a Leila e com o Walter, né? Eu trabalho com 4 disciplinas aqui no curso de Agronomia e Zootecnia, né? E tenho uma experiência também com a agroecologia. Estou na coordenação junto com a Natália, né, do NEAPO, que é um grupo também já antigo, né? Tem em torno aí de quase 10 anos. Acho que a gente começou mais ou menos juntos, né, Leila? Né, no mesmo edital quase, né, a gente tem aí batalhado esses 10 anos da agroecologia, né, e a gente tem, assim, uma experiência bem bacana aqui também com os produtores assentados da reforma agrária, com produtores familiares, né, e a cultura que a gente mais trabalha com eles aqui é a cafeicultura. Então, por isso que quando eu recebi o convite da Leila, né, para falar um pouquinho sobre manejo ecológico de pragas, né, a ideia veio falar de manejo ecológico de pragas do cafeeiro, né. Então, essa foi a ideia principal, né, o tema que eu trouxe aqui para poder conversar um pouquinho com vocês, tá? Eu vou pedir para vocês me avisarem a questão de tempo, se eu estiver ultrapassando, porque às vezes a gente prepara uma coisa, vai se alongando, então se eu estiver ultrapassando esse tempo, vocês me avisem, viu, Leila, por favor. Ok? Então, eu já posso começar? Então, vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre manejo ecológico de pragas do cafeeiro, né? E eu gostaria primeiro de contextualizar para vocês a cafeicultura no Brasil, muito rapidamente, né, em Minas Gerais, né? O Brasil hoje é o maior produtor de café no mundo, além de produzir, ele é o maior exportador também, mas é o segundo maior consumidor, né? O estado de Minas Gerais tem a maior produção nacional e o sul do estado de Minas Gerais, né, é onde a gente é uma das regiões de maior produção no estado e no país também, tá? Só o sul de Minas Gerais, nessa safra agora de 2019-2020, a previsão é de 18,3 milhões de sacas, né, a produção, tá? Então, é uma área muito extensa de plantio de café, e essa informação ela é muito importante para a gente, porque ela vai dar vai contextualizar um pouco essa questão da ocorrência de pragas, de insetos pragas aqui na cafeicultura, né? 30% da produção em Minas Gerais, ela vem da cafeicultura familiar, e 60% dos cafeicultores têm áreas de até 5 hectares. Então, a gente vive aqui na região um contraste, o contraste da cafeicultura convencional com a cafeicultura agroecológica, né? Então, a gente tem áreas muito extensas de contínuas, né, monocultura, de cafeicultura, aqui na nossa região, no sul de Minas, mas também a gente tem a cafeicultura agroecológica orgânica, né? A gente tem aqui na nossa região, né, a presença bem marcante desses pequenos produtores rurais, né, que além do café também cultivam outros tipos de produtos, né, hortaliças, frutas, por exemplo. E nessa região está localizada, né, uma central de associações de produtores familiares e orgânicos, né, que é conhecida como Orgânico Sul de Minas. Então, essa central de produtores orgânicos, né, ela tem várias associações e cooperativas, né, aqui a gente tem a relação de algumas delas, né, e praticamente quase todas elas, né, elas trabalham com café, né, e elas ocupam, né, uma região bem extensa aqui também no sul de Minas, né, bem aqui no sul mesmo de Minas, tá? Onde essas associações e cooperativas elas estão localizadas, né? Aqui eu trouxe essa imagem só para mostrar para vocês, né, que o sul de Minas, quando a gente fala de monocultura, a gente está falando
Vou citar dois exemplos bem marcantes, né, que é a Fazenda Ipanema, que fica localizada aqui no município de Alfenas, e a fazenda de um produtor somente, ele é o maior produtor individual de café no mundo, que é o João Faria, que tem várias fazendas localizadas no município de Campos Gerais. Tudo aqui no sul de Minas. Campos Gerais é vizinha de Alfenas. Então, quando a gente anda aqui no sul de Minas, a gente está vendo café dos dois lados, né? Muito café. Então, a monocultura aqui, ela está presente, né? E monocultura que cultiva café no sistema convencional, com uso intensivo, né, de fertilizantes, né, agrotóxicos, né, e também uma coisa que chama muita atenção, que essas propriedades, elas estão próximas da represa de Furnas. E isso é traz uma preocupação para todos nós, né, porque é óbvio que existe o risco, e ele existe de fato, né, de contaminação das águas da represa de Furnas e também dos peixes, né, que vivem nessas represas. E o que a gente percebe da cafeicultura aqui na nossa região, e isso eu acho que não é só aqui, no país como um todo, né, que essas áreas de produção convencional de café, elas vêm adotando, né, esses pacotes de insumos, né, agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, né, e esses pacotes de insumos químicos trouxe para a cafeicultura e para a região uma série de desequilíbrios ambientais, além de desequilíbrios econômicos também, e principalmente problemas para a saúde dos trabalhadores. Então, existe essa dependência de fertilizantes sintéticos e agrotóxicos, né? Esse pacote de insumos também traz um aumento no custo de produção, né, inviabilizando a sustentabilidade do agrossistema cafeeiro, e uma outra consequência disso tudo é a diminuição da biodiversidade, né, que isso é bem característico. Apesar do Brasil ter diversas regiões produtoras de qualidades de café e modelos tecnológicos de produção, hoje a gente tem alguns sistemas de cultivo bem definidos, né? O convencional, que é esse que eu acabei de mostrar, né? E a gente tem também alguns sistemas alternativos de produção a esse sistema convencional. O orgânico, né? O café orgânico sombreado, ou orgânico a pleno sol. Nós temos também o sistema SAT, né, que é o sem agrotóxico, que inclusive ele pode ser certificado pelo IMA, né? E a gente tem também os SATs, né, os sistemas agroflorestais, né? E além de outros modelos ou sistemas de cultivo de produção de café, né? Então, para contrapor esse sistema convencional, a gente tem esses sistemas alternativos de produção. Normalmente, nesses sistemas convencionais, e até mesmo nesses sistemas alternativos de produção de café, a gente pode ter problema com pragas, né? Com pragas de uma forma geral. Aqui eu vou tratar mais dos artrópodos pragas, né? Dos insetos, dos ácaros, né? Que ocorrem associados ao cafeeiro. E eu não vou entrar em detalhes em biologia, comportamento, tipos de dano, porque a gente não teria tempo hábil para isso. Mas eu só trouxe algumas imagens e vou falar de alguns deles muito rapidamente, né? Algumas delas, né? Dessas pragas importantes para a cafeicultura aqui na nossa região, tá? Uma delas é o conhecido bicho mineiro do cafeeiro, né? Ele é um lepidóptero da família Leonetidae, e o dano que ele causa na cafeicultura são danos bem restritos à folha, né? Eles provocam algumas minas na folha e que, consequentemente, provoca também a queda da folha, o desfolhamento e compromete a produção de uma forma geral, né? A outra praga importante é a broca do cafeeiro. Essa praga, ela está associada ao fruto, né? Ela causa um dano direto no fruto do café, e esse dano direto, obviamente, vai comprometer produção, peso, exportação, né? Ela traz uma série de consequências. A broca é um microcoleóptero da família Scolitidae, e ela causa esses estragos que vocês estão vendo aqui nos frutos do café. Ao contrário do bicho mineiro, que gosta de locais mais secos, né, de temperaturas mais amenas, né, mais período seco, a broca é o contrário, ela gosta mais de locais, né, de produção de café onde tem maior umidade, nas baixadas e tudo mais. Isso são informações importantes quando a gente pensa em manejo ecológico dessas pragas, né? As cigarras são pragas importantes também,
né, elas aqui no sul de Minas, né, pelo menos uns 10 anos, né, elas vêm causando prejuízos bastante importantes, né, ela é um inseto da ordem Mitra, da família Cicádidae, e ela ocorre associada à raiz do cafeeiro. Então, as formas jovens dessa cigarra, né, as ninfas, elas ficam lá na raiz, sugando a seiva da planta e provocam o definhamento dessas plantas de café, né? Elas também têm um período aí de ocorrência, a gente consegue ver uma movimentação dessas cigarras, né, no período a partir de agosto, setembro, quando ocorrem as primeiras chuvas, que a gente vê, então, a movimentação desses insetos na lavoura de café, né? E os prejuízos são bastante importantes, né? E, por fim, os ácaros, né, que são várias espécies, por isso que eu nem coloquei aqui o nome delas, né, mas pelo menos 3 são importantes para a cafeicultura, que são os ácaros vermelhos, o branco e o plano, que atacam folhas, atacam frutos e chegam até a comprometer a qualidade da bebida. Mas a gente tem também uma grande população, a gente observa uma grande população de ácaros predadores associados a esses ácaros pragas na cafeicultura, né? Isso é uma informação bastante importante. Como também a gente encontra nas lavouras de café insetos benéficos que vão fazer controle biológico de broca, de bicho mineiro, né? E até de cigarras. Bom, quando a gente vai falar em manejo ecológico de pragas, né, eu trouxe aqui uma fala da Ana Primavera, que ela traz no livro dela Manejo Ecológico de Pragas e Doenças, que é uma informação muito importante, que as pragas, né, elas são chamadas assim pelo homem, não são pragas, na verdade, elas são indicadores na natureza, né, de que a saúde da planta não está boa, né? Isso é muito importante a gente ter essa concepção, né, de não enxergar nos insetos chamados pragas apenas um organismo prejudicial. Na verdade, ele está trazendo um monte de informações para a gente, né, e a gente que tem que aprender a identificar e analisar essas informações, né. Adubos químicos, né, excessos de adubos químicos, né, excessos de agrotóxicos, solos pobres em matéria orgânica, mecanização excessiva do solo, tudo isso são fatores que podem predispor as plantas ao ataque de diversos insetos, né? A gente, na verdade, o manejo inadequado da planta, da lavoura, ele pode criar condições para esses insetos e outros organismos, inclusive patógenos, né, se instalarem nas plantas e se desenvolverem e até causar prejuízo para essas plantas, né? E aí, a gente entra numa definição muito interessante, né, de uma teoria, que é chamada teoria da trofobiose, que foi proposta por Chaboussu em 1999, que diz o seguinte, que o estado nutricional da planta é que determina se a planta ela vai ser resistente ou suscetível ao ataque de pragas e patógenos, né? Então, quando eu disse que excesso de nutrientes, né, principalmente aqueles nutrientes, né, que circulam pela planta de forma livre, sem se juntar e formar proteínas complexas, esses nutrientes livres, né, é o que atrai os insetos para as plantas, porque eles gostam de se alimentar desses nutrientes livres, né? E aí, uma medida interessante para a gente já pensar de cara em manejo ecológico é que uma planta bem nutrida, né, com a quantidade exata dos nutrientes que ela precisa, esses nutrientes eles vão se juntar, formar essas proteínas complexas e vão criar condições desfavoráveis para os insetos, né, e também patógenos, tá? Então, isso é a teoria da trofobiose, né? A planta equilibrada tem excesso de nutrientes, né? Então não sobra alimento para insetos, pragas, né? E aí não surgem as pragas, né? Então, na verdade, o manejo correto já é o primeiro passo para a gente não ter problemas, né, com insetos, tá? Pragas e doenças, então, são indicadores de mau manejo, né? E insetos, ácaros, nematóides, fungos, bactérias e vírus são consequência e não causa do problema, né? Então, quando eles surgem, eles surgem, né, por conta de algum manejo equivocado, errado, né?
Quando a gente fala, então, em métodos ecológicos ou agroecológicos de manejo de pragas e doenças, a gente tem que pensar, então, em prevenção. Eu vou adotar determinadas práticas, né, de manejo, que eu vou impedir, então, a instalação desses insetos, né, pragas, certo? Então, quando eu penso em fortalecer o solo e as plantas, né, através do equilíbrio ecológico do ambiente, eu estou prevenindo, né, o ataque desses insetos pragas. E aí, eu posso listar aqui para vocês uma série de práticas, né, agroecológicas, agronômicas, né, que vão trazer benefícios, né, para o solo, para as plantas, e impedindo, então, esse aumento explosivo aí de insetos pragas, né. Eu não vou ficar falando muito de cada um deles aqui, mas aqui a gente tem uma relação de vários, né? Plantio em época correta, com variedade adaptada para a região, para o clima da região, para o solo da região, né? Consorciação de culturas, que é uma das formas que a gente encontra de promover a diversificação de plantas, né? Um local onde a gente tem uma grande diversidade de plantas, a gente tem pouco problema com praga, né? O uso da adubação orgânica, né, para manter a fertilidade do solo, a umidade, a estrutura do solo, rotação de culturas, a utilização da adubação verde, a cobertura morta, plantio direto, né, e plantio de variedades de espécies resistentes a pragas e doenças. Então, são práticas que, se adotadas, a gente consegue, então, reduzir esses problemas com os insetos, né, chamados pragas, né? E aqui a gente elenca mais algum deles, né? Manejo seletivo do mato, controle de erosão, né? E por aí vai, que eu não vou ficar aqui falando todos eles especificamente, porque eu quero mostrar alguns deles em algumas experiências práticas, né, que a gente já teve no campo. E aí a gente entra, então, falando um pouquinho de quais dessas práticas que a gente pode utilizar quando a gente pensa em pragas do cafeeiro. E eu começo falando primeiro do bicho mineiro, né? Quando a gente vai falar em controle do bicho mineiro, né, existem dessas práticas, né, que a gente chama de controle cultural, a gente pode adotar, por exemplo, plantio de quebra-vento, né? Quebra-vento, ele vai, além de aumentar a diversidade de plantas no entorno, né, da área cultivada, a gente está também criando condições para impedir a migração do bicho mineiro para outras áreas, né? A dispersão dele para outras áreas. Manejo do mato na linha. Mato é uma coisa que ainda é um tabu, né? Existem muitos produtores, cafeicultores, que têm aquela concepção ainda que a lavoura ela tem que permanecer no limpo. E a gente sabe que quanto maior a diversidade de plantas em uma área, maior a possibilidade de nichos para que esses insetos encontrem esses lugares para ele poder reproduzir, se alimentar, mesmo ele sendo um inseto predador ou um parasitoide, ele precisa complementar a dieta dele com pólen, né, e com néctar, e ele vai encontrar isso nas plantas que estão ali no entorno. Então, a diversidade vegetal, ela é fundamental no aspecto quando a gente fala em manejo ecológico de pragas, né? É uma forma da gente trazer e manter esses inimigos naturais na área, né? Manutenção de árvores e matas próximas às lavouras é a mesma ideia, né? A mesma proposta de aumentar a diversidade, né? E o uso de espaçamentos adequados. Na cafeicultura, a gente já tem essa informação, já sabe disso, né? Ao longo do tempo, a gente sabe que quando a gente pensa em espaçamento muito adensado, a gente favorece a ocorrência de broca, porque a gente cria condições apropriadas de umidade, microclima adequado para o desenvolvimento da broca. Quando a gente abre o espaçamento, a gente está criando condições adequadas para bicho mineiro, né? Então, para cada região, a gente tem que ter um conhecimento prévio dessas pragas que são mais importantes para, então, trabalhar a questão do espaçamento adequado na lavoura. Uma simples, né, correção do espaçamento, a gente pode reduzir problemas com esses insetos pragas, né? E o uso racional de fungicida cúprico, eu coloquei aqui um monte de pontinhos de interrogação, porque os fungicidas cúpricos, né, mesmo sendo usados na produção de caudas fitoprodutoras, que são permitidas, né, o uso delas
em lavouras orgânicas, agroecológicas, né, mesmo utilizando esses fungicidas podem, de alguma forma, danificar ou alterar, né, o ciclo de vida de alguns inimigos naturais. A gente já tem vários trabalhos, né, na literatura mostrando isso. E aqui eu chamo atenção de novo para a diversificação da vegetação, né, como estratégia no manejo de pragas. E trago essa foto mostrando um café, né, consorciado com crotalária, né, e Altieri, né, ele fala, né, ele traz essa informação que o decréscimo da diversidade vegetal afeta a abundância e a eficiência dos inimigos naturais que dependem da complexidade vegetal para obtenção de presas, hospedeiros alternativos e alimento alternativo também, né? Eu já tinha comentado agora mesmo. E esse aqui são fotos, né, de uma área dentro do Instituto Federal, né, onde foi feito um experimento, né, consorciando café com outras plantas, né, não só adubos verdes, como é o caso da mucuna, da crotalária, né, mas com plantas como a braquiária, como o cravo, né, que foi até um trabalho inédito, né, de colocar o cravo de defunto consorciado com o café, né, e a braquiária, não a braquiária comum, mas a braquiária rudisiensis, e a gente tem resultados extremamente interessantes mostrando que a consorciação de cafeeiros com braquiária reduz a população de acrofitófilos, tá? E isso é uma alternativa muito interessante, né, para manejo de pragas, é manejo ecológico, a gente está mudando um pouquinho o ambiente para poder criar condições para a sobrevivência desses ácaros predadores, né. E esse aqui é um resultado de um trabalho, né, mostrando que foi feito, esse trabalho feito por nós lá no Instituto, mostrando que a população de ácaro fitófago é reduzida com o aumento da população de ácaros predadores. Durante os meses de consorciação, que foi de janeiro até março, a gente conseguiu constatar isso, como a gente vê aqui nessa linha vermelha, né, que é a linha da população de ácaros fitófagos, né, sendo a população dela reduzida pelo aumento dos ácaros predadores. E onde a gente observou maior população de ácaro predador foi justamente nas gramíneas, né, na braquiária rudisiensis. Aqui algumas fotos também do Instituto, essa aqui também do Instituto, mostrando a consorciação do café com nabo forrageiro e, de novo, a crotalária. O nabo forrageiro, ele tem essa floração muito intensa, né? Isso também atrai muitos inimigos naturais, mas ele tem um outro benefício extremamente importante para o solo, que é a descompactação do solo, né? O que melhora muito a estrutura do solo, né? E, consequentemente, isso vai ter reflexo na produção das plantas também, né? A diversificação usando quebra-vento, matas, que eu já tinha comentado com vocês, né? E a arborização, né? Que é muito importante também, né? Café com bananeira, leucena, café com bananeiro, lucum, existem várias experiências, né, por aí, né, com café consorciado com vários tipos de plantas, né? Os safes, por exemplo, né? A gente tem, inclusive, um projeto ainda em andamento, testando várias plantas no consórcio, né, e tentando ver quais os efeitos positivos, além da melhoria do solo, da estrutura do solo, mas também em relação à questão dos insetos, né, como que isso interfere na comunidade de insetos. Controle genético, a gente está falando de plantas resistentes. Hoje, para a cafeicultura, a gente tem uma cultivar chamada Siriema, que ela é excelente, né? Ela tem dupla resistência. Ela é resistente tanto ao bicho mineiro quanto à ferrugem. Então, a utilização dessas plantas significa uma redução, assim, muito grande, né, na utilização, para quem trabalha com cafeicultura convencional, do uso, né, de agrotóxicos, né? E até mesmo para os produtores que são agroecológicos orgânicos, a utilização desses tipos de cultivares é muito importante, porque você reduz completamente a utilização desses produtos químicos, né? E reduz o impacto ambiental, tá? Então, essa cultivar, ela já tem, ela já
passou pelo processo de pesquisa, ela é produtiva, ela está sendo cultivada e trazendo resultados bem interessantes, né? E quando a gente fala de controle biológico, né, para bicho mineiro, a gente está falando das vespas predadoras, dos crisopídeos, né, que várias espécies de vespas sociais já foram identificadas, né, já foram associadas ao bicho mineiro, e elas têm uma porcentagem de eficiência na predação de até 70% do bicho mineiro. Infelizmente, muitos produtores ainda não conhecem muito bem o papel dessas vespas, né? E muitas vezes, na época da colheita, eles queimam os milhos, né? Então, um trabalho de conscientização, né? De orientação a esses produtores é muito importante, né? Para a conservação desses inimigos naturais. No nosso primeiro projeto, né, de transição agroecológica em áreas de assentamento, né, a gente fez a transição agroecológica de cafés convencionais para agroecológicos. Durante 3 anos, a gente fez o acompanhamento da infestação de bicho mineiro e da relação dessa infestação com a predação. E a gente viu que as vespas predadoras, elas conseguiam manter a população do bicho mineiro sempre abaixo do nível de dano, né? Isso foi ao longo de todo o nosso trabalho. Então, mostra, né, que realmente elas são eficientes em manter a população do bicho mineiro mais baixa, mas isso não é em qualquer ambiente. A gente estava estudando isso em um ambiente agroecológico, né? Nas lavouras convencionais, infelizmente, com a aplicação dos produtos químicos, né, isso pode reduzir sensivelmente a população dessas bestas predadoras, né? Aqui algumas fotos só de larva predando, né, de neuróptero, conforme eu falei. Tem um trabalho inédito agora que a gente vai participar em parceria com a Universidade Federal de Lavras, né? É a primeira experiência em liberação de inimigos naturais no campo para controle de bicho mineiro, controle de liberação de crisopídeos, né? E a gente não tem ainda esse trabalho prático, né, de liberação, que é o que a gente chama de controle biológico aplicado, né, onde a gente pega esses inimigos naturais criados em laboratório e faz a liberação no campo. Então, a gente está iniciando esse projeto agora e esperamos que a gente tenha aí bastante, né, resultados positivos com isso. Quando a gente fala de parasitoide, é outra informação importante, que muitos produtores, por eles serem muito pequenininhos, muitos produtores nem sabem da existência deles, né? Daí, de novo, a necessidade desse trabalho de orientação, de conscientização dos produtores para a existência desses inimigos naturais, né? E eles também têm uma eficiência de parasitismo do bicho mineiro muito alta, que chega até 35%, né? E também nesse trabalho feito nessas áreas de transição agroecológica, né, lá de assentamentos, que a gente fez em 2013, 14, 12, 13, 14 e 15, nós fizemos coleta, né, de folhas infectadas, né, infestadas com bicho mineiro, e levamos para o laboratório para ver a possibilidade de parasitismo. Para nossa surpresa, nós encontramos todas essas espécies associadas ao bicho mineiro. Então, muitas vezes, os produtores não têm nem noção de que dentro da larvinha, que está dentro da folha, existem esses insetos pequenininhos que estão lá fazendo parasitismo. Cada larvinha de bicho mineiro parasitado é uma larva a menos, né? É um adulto a menos de bicho mineiro, né? E, infelizmente, muitos produtores também não sabem disso. A aplicação de produtos, né, químicos elimina completamente esses insetos benéficos, né? Como alternativa interessante também para o manejo ecológico, né, tem também as armadilhas, né? As armadilhas podem ser utilizadas para vários insetos. A gente está falando aqui só de bicho mineiro, então a gente tem essa armadilha, que é chamada de armadilha delta, que trabalha com feromônio sexual, e ela pode ser usada tanto para monitoramento de bicho mineiro, quanto também para controle. Depende da quantidade de armadilhas, né, que serão liberadas na área, mas é uma outra possibilidade. E
quando a gente fala em broca, né, agora mudando de inseto, falando de manejo ecológico para broca, a principal forma de controlar a broca é colheita bem feita, tá? Porque frutos que ficam nas plantas é criatório de broca, né? Você está criando condições para a broca sobreviver de uma safra para outra. Então, a principal medida de controle é colheita bem feita. Repasse, catação de frutos que ficam nas plantas, que ficam no chão, né? Eliminar cafeiros velhos, improdutivos, lavouras abandonadas, né? E o espaçamento que eu comentei anteriormente, que lavouras muito fechadas criam condições propícias para o desenvolvimento da broca. Então, a ideia é abrir o espaçamento, né? E aqui também não basta só isso, né? Uma lavoura bem adubada, bem fertilizada, né? Podada na época certa, são também condições que a gente cria para que a planta cresça mais vigorosa e que ela também suporte o ataque dessas pragas, tá? Outro trabalho importante, né, que eu gostaria de citar aqui, é que na literatura a gente tinha somente uma única informação falando de formigas predadoras, tanto de bicho-mineiro quanto de broca, né, e recentemente agora uma orientada minha defendeu um trabalho de conclusão de curso, onde ela fez um levantamento das formigas, né, associadas ao cafeeiro, né, e ela fez em 2 sistemas diferentes, no convencional e no orgânico, né? E ela encontrou uma grande diversidade de formigas, né? E o mais interessante que a gente percebe é que a diversidade arbórea ela foi fundamental para a permanência dessas formigas na área, né? Porque cria um microclima mais favorável para a formação dos ninhos, né? E a coexistência de uma quantidade maior de espécies de formigas, né? E também ela concluiu no trabalho, né, que várias dessas espécies que ela encontrou, algumas delas estavam associadas, já eram citadas na literatura como predadoras de broca e de bicho-mineiro. Também existem os fungos, né, que fazem o controle biológico, né, de brocas, né, como forma a gente vê aqui. Já existem produtos comerciais, inclusive, e o mais importante deles, o mais encontrado no campo é o Bovéria bassiana, né? Mas também já existem produtos já comerciais. E os parasitoides, né, da broca, que já falou o nome, é a Proropis nasuta, né, que são 2 espécies de menóceros, né, que vão parasitar a broca do cafeeiro, que são encontradas, não eram encontradas no Brasil, mas teve uma liberação delas há muitos anos atrás, e hoje a gente encontra algumas delas ainda no campo. Existe necessidade de aprofundar mais os estudos quando a gente fala de parasitoides de broca, né? Aqui no Brasil, embora já exista isso em outros países, né? Essa imagem é só para mostrar o Fimástico Sofia, que é um outro predador parasitoide, de broca do cafeeiro, que já existe criação massal, liberação no campo, mas não no Brasil, né? Na América Central. E broca a gente faz controle também com os de armadilha, né? Isso aí a gente trabalha muito com os produtores aqui na região, principalmente os familiares, né? Na orientação para a adoção dessas armadilhas para controle de broca, né? A gente consegue retirar uma grande quantidade de brocas da área com o uso de armadilhas. E elas podem ser usadas tanto para monitoramento como também para controle, né? E as cigarras, né? As cigarras do controle cultural feito com podas, né? A adubação é fundamental, né? A saúde do solo, manter as condições boas de solo, que mesmo em locais onde tem grande infestação de cigarros, a gente encontra cigarra, mas elas não estão causando problemas tão sérios, né? E também existe, quando a gente fala em controle por comportamento, né, a armadilha sonora, que hoje é uma das grandes, é uma das melhores alternativas que a gente tem para controle de cigarras, principalmente em áreas convencionais de plantio de café, tá? E os ácaros, né, que a diversidade no agroecossistema é a principal forma da gente controlar ácaro, né? Mas existem também uma outra
possibilidade, que é a irrigação por aspersão, mas que controla especialmente uma espécie de ácaro, que é o ácaro vermelho, né, porque ele fica na superfície da folha, tá? E os predadores, né, que tem várias espécies, né, de ácaros predadores associados aos ácaros fitófilos da cafeicultura e que conseguem reduzir a população, como forma a gente já mostrou anteriormente, né? É o gráfico que eu já tinha mostrado. E aqui umas fotos de algumas áreas do Instituto, né, mostrando a consortação do café com braquiária, frutalária e outras plantas, né? Inclusive essa que está aqui no fundo, essa área ela foi consorciada também com mucuna, né? Com guandu, feijão guandu, né? E fez parte do projeto de pesquisa avaliar essas plantas de adubos verdes, que a gente já conhecia um pouco das funções, né, e dos benefícios que elas trazem para o solo. A gente queria ver os benefícios que ela traria, né, para os insetos, né, e isso ajudaria também no manejo de insetos. O resultado foi muito interessante, né, conforme eu mostrei dos ácaros, por exemplo, tá? Como consideração final, eu só queria colocar que essas estratégias que eu comentei aqui, elas contribuem muito no manejo ecológico de pragas, né? As armadilhas, né? Os produtos biológicos, as caudas, mas o mais importante de tudo, quando a gente fala em manejo ecológico, é a prevenção, né? Prevenção, a gente está falando de retorno da matéria orgânica, é aumentar a matéria orgânica no solo, porque ela vai melhorar a fertilidade, a estrutura, né, do solo, ela vai proteger o solo e ela vai alimentar a vida no solo, né? Também, em relação à compactação e permeabilização do solo, o uso da adubação verde, a cobertura, a nutrição vegetal equilibrada, tudo isso, né, cria condições para um desenvolvimento de uma planta sadia que, naturalmente, ela vai tolerar, né, os ataques dos insetos. Ou seja, nem vai ter ataque, porque as plantas elas vão crescer em equilíbrio, né, no ambiente com os insetos, né? Então, prevenção, manejo ecológico, a gente fala em prevenção, ok? Então, era isso que eu trouxe para vocês. Eu fui muito rápida, corri muito com a apresentação, mas é por conta do tempo, para ter mais tempo para a gente discutir e conversar, tá bom? Então, eu agradeço a todos aí pela atenção, e aqui vou deixar nessa apresentação o meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, e depois eu posso deixar também, disponibilizar a apresentação com a Leila, para quem tiver interesse, tá? Então, meu muito obrigada, né? E estou aqui à disposição para alguma pergunta, né? Para alguma colocação. Obrigada, viu, gente, pela atenção. Bom, obrigado, Leda. Como eu estou de moderador, né, eu tenho certa preferência para fazer a primeira pergunta. Na verdade, não vou fazer a primeira pergunta, não. Eu quero só fazer um comentário, que quando você começou a fazer a sua apresentação e falou que o foco seria café, eu quase que dei um pulo na cadeira aqui, né? Parece que foi para nós, né? É porque essa semana nós finalizamos o plantio de 500 mudas de café no sistema agroflorestal aqui em Sete Lagoas, numa área de encosta, e nós queremos que ele seja todo, né, agroecológico, né? Não queremos nada externo, né? O que a gente trouxe de fora, e que inclusive é parte de uma pesquisa da Ipamig, nossa parceira junto com a Emater, é o uso do composto de minhoca, né, para adubação. Então nós plantamos, né, essa semana o cultivar arara, 500 mudas, e com tratamentos, né, variando a dose de humus de minhoca, o verme composto. Então, já compartilhei a sua palestra, com certeza nós vamos assistir ela mais de uma vez, né, para fixar, né, e ver como é rica, né, essa biodiversidade associada, né, a possibilidade, né, de ampliar essa biodiversidade no manejo do cafezal, né. Então, assim, eu desde já estou adorando essa oportunidade, porque o nosso grupo com certeza vai
ganhar muito com o aprendizado que você trouxe para nós. Aí vou abrir para as perguntas, né? Fiquem à vontade. Obrigado, Leda. Ok. Me coloca à disposição, viu, Walter, para colaborar em qualquer situação aí com a área que vocês estão plantando, né? Trazer alguma informação, alguma coisa nesse sentido, da experiência que a gente tem aqui. Então, assim, estamos aí à tarde, tá bom? Se a gente puder ajudar, colaborar, pode contar conosco. Bacana. O Walter, tem pessoas inscritas aí, tem alguma coisa no chat. Tem uma moça, a Rita de Cássia, ela levantou a mão um tempão. Ô, Rita, desculpa. Fique à vontade. Rita, quer fazer uma pergunta? Por favor. Uai, ninguém vai perguntar? Deve ser que a levantou por engano, viu, Walter? Porque a Leila também está com a mão levantada. Tá certo. Eu falo, então, enquanto a Rita aparece aí, rapidinho. Muito obrigada pela palestra, muito bonita a experiência de vocês aí, né? As fotos maravilhosas. Minha curiosidade é de fitopatologista, né? Vocês trabalharam com o cravo, né? O cravo junto, é por causa do nematóide? Os vírus que tem Não, mas na verdade a ideia de usar o cravo foi porque o cravo ele tem uma atração muito grande para inimigos naturais, né? Himenófilos, microhimenófilos, né? Parasitoides. A gente já tem essa experiência em horticultura. A gente sabe que em horticultura, né, a consorciação com cravo atrai inimigos naturais. Então, e também repele pragas por conta do cheiro dele. Então, a gente queria ver como seria isso na cafeicultura, né? Na verdade, assim, o resultado do cravo na cafeicultura não foi tão bacana como a gente esperava. Acho que porque são culturas diferentes, né? Horticultura, né, e cafeicultura. Café é uma planta perene. Mas, quando a gente pensa em café, em conservação do que a gente testou, a crotalária foi uma das melhores. Para aumentar a população de inimigos naturais e baixar a população de bicho mineiro, que foi o que a gente acompanhou. Agora, eu lembro que eu estive na Copfam e conversei, eu passei lá um dia para visitar, né? Estava conversando com, acho que é o Luiz, ele me falou que os resultados que eles estavam obtendo lá na Copfam, do consórcio com a bananeira, não era interessante. Eu fiquei impressionada com aquele, pelo menos o que ele tinha relatado até então. Porque no sistema agroflorestal, a banana é muito presente, né? Em quase todo o sistema agroflorestal, sempre a gente vê a paisagem bananeira estar junto. Então, e é comum, por exemplo, eu morei no Espírito Santo, é comum o pessoal consociar banana com café lá, mas lá é muito café com nilon, né? Não sei se vocês obtiveram algum resultado diferente. Aqui no sul de Minas é muito comum. Inclusive, a gente tem um segundo projeto agora, aprovado pelo CNPq, já finalizou também, quer dizer, finalizou o projeto, mas não finalizou por CNPq, mas o projeto continua no campo. E uma das primeiras plantas que a gente consorciou foi banana, né? Ela tem a possibilidade de produção de muita matéria orgânica, né? As folhas, quando você faz poda e tal, esse material volta todo para o solo para formar matéria orgânica. Em relação à questão de pragas, a gente não tem nenhum estudo ainda, né? Se ela aumenta ou diminui, mas uma coisa é bem certa. Em locais onde tem bananeira, que tem sombreamento, aumenta a população de vespas predadoras. Isso tem um trabalho feito em Viçosa, mostrando isso. Tá? Então, se tem vespa predadora, a população de bicho mineiro reduz. E a bananeira contribui com a questão do
sombreamento, né? Dessa criação de um microclima adequado, agradável para esses insetos. Muito obrigada. Deixar para o pessoal aí perguntar. Teve uma pergunta aqui no chat do Luiz Quaresma. Ele pergunta, professora Leda, se ela tem dados de produção ou mesmo produtividade de café sobre manejo agroecológico ou orgânico. Tem. Eu acho que a Thalita, se ela estiver por aqui, ela pode me ajudar também, porque a Thalita, ela é membro do NEAPA, estudante nossa, e hoje ela trabalha na Copfam. A produtividade média, né, ela chega em 30 sacos por hectare, né, de uma produção convencional, até mais que isso. E a produção orgânica, ela aqui em Poço Fundo, na Copfam, ela chega até mais que isso. Né? Eu não tenho esses dados aqui agora comigo, mas eu posso disponibilizar depois. Por isso que eu perguntei se a Thalita está por aí, porque ela poderia me ajudar. Mas, assim, aqui em Poço Fundo, esses produtores orgânicos aqui, eles já vêm há anos cultivando nesse modelo de produção, né, orgânico, muito tempo. Eles já carregam uma experiência muito grande e muito bacana, né? Então, eles conseguem essa produtividade boa. Já aprenderam muito, né, nesse processo. Um comentário aqui, que eu acho que é interessante a gente trazer, e acho que você pode falar um pouquinho, Leda. A ecologia do cafeeiro, né, é uma planta que originalmente ela evoluiu, né, dentro de sistemas complexos, né? Ela não evoluiu como monocultivo. Fala um pouquinho dessa história do café. A origem do café, aliás, a Thalita acabou de confirmar, 35 sacas por hectare, né, de produção orgânica. Ela confirmou aí no chat. A origem da planta de café é de um local sombreado. Então, quando o café foi introduzido no Brasil, e a partir daí começaram os melhoramentos, os trabalhos com melhoramento genético no café, né, e ele foi, esse trabalho de melhoramento foi conduzido para a produção, para uma planta produzir a pleno sol, né? Mas a origem dela é sombreada. Tanto que a gente tem resultados de cafeeiros que são conduzidos em sistemas agroflorestais, em sombreamento, né? Você tem assim, uma qualidade de bebida muito melhor quando ele é cultivado sombreado. Não sei se é exatamente isso que você queria saber, mas... Sim, não, é justamente porque eu acho que a gente tem que ter esses contextos, né, para entender por que a planta pode melhorar a produção se ela não está a pleno sol, né? Porque, teoricamente, sol quer dizer produção, né? Mas existe uma questão de um sistema complexo em que todos nós, todos os seres vivos estão envolvidos, né? Inclusive o café, né? Então, a praga existe, na verdade, é um desequilíbrio, né? Falta de os insetos que fazem o controle natural. Então, acho que essa é uma reflexão interessante para a gente trazer para essa valorização da agroecologia, que ela não existe sem esse conhecimento técnico-científico, ela depende dele, e o que ela agrega, né, na verdade, são os conceitos ecológicos, né? Então, o Chaboussu, todos esses teóricos que tratam da agroecologia, eles, em princípio, eles trazem para a discussão a importância dessa biodiversidade, né, associada à produção. Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Cristina, que ela fala que ela é agrônoma e ela está com muito problema com ácaro. O que você acha que é eficiente para o controle de ácaros? E qual cultura? A Cristina, se estiver por aí, Cristina, quiser esclarecer, nem que for no chat. O problema com ácaros é na cultura do limão Tahiti. Limão Tahiti. Existem algumas caudas, né? A cauda focáustica, por exemplo, ela é bastante utilizada. O manejo do seu limão é orgânico ou é convencional?
É convencional. Tá, mas você pode usar a calda sulfocálcica, né? Ela tem enxofre na composição dela, né? E o enxofre, ele controla muito bem o ácaro. Então, você pode usar a calda sulfocálcica. Ela tem um resultado positivo. Aqui tem uma pergunta, acho que é do Breno. Ele fala qual o jeito de proceder na orientação ao produtor durante o processo de transição agroecológica, quando tem um aumento muito grande de pragas, né? População de pragas. O jeito... É quando ele está no processo de transição, né? Então, o agricultor, até ele chegar na plenitude da maior biodiversidade, né? O que você recomendaria aí nessa transição? Eu vou contar um pouquinho, então, da experiência que nós tivemos aqui no processo de transição com a Centrados de Reforma Agrária. A primeira coisa que a gente sempre fez questão de fazer foi ter muito diálogo, muita conversa com os produtores. Isso é fundamental, né? Quando a gente fala em transição, a gente tem que falar com eles também, né? Capacitar esses produtores para eles entenderem o processo. Né? Primeiro que a gente nunca começa um processo de transição em área total, a gente sempre começa em áreas menores, para ele acompanhar, para ele entender todo o processo, tudo que a gente está fazendo ali nesse lugar, né, em relação à adubação, a todo tipo de manejo que a gente vai fazer, ele participa de tudo. Quando a gente eu me lembro que quando nós iniciamos o processo de transição com os atentados de reforma agrária, nós fizemos cursos de capacitação com eles. E eu levei caixas de insetos, né, levei lupa para o campo junto com eles, mostrei, né, na folha para ele entender o processo de desenvolvimento do bicho mineiro, da broca, como que ela se comporta no campo, o que ela causava, né, no fruto, na planta, né? Ele precisava entender aquele processo todo. E ele participava com a gente, como a gente fazia coletas mensais, eles participavam das coletas também. Eles entendiam tudo, participavam de todo o processo. Então, eles sabiam quando a população estava aumentando, quando estava diminuindo, quando era necessário a gente tomar alguma medida, né? Eles sabiam por que a gente estava tomando alguma medida. Então, envolver o produtor em todo o processo de transição é fundamental. Eu não sei se eu respondi para ele, mas para a pessoa que perguntou, mas envolvê-los é fundamental. Ô, Leda, só me permita um acréscimo, uma consideração. A gente tem uma estratégia, né, que é usar os agentes de controle biológico que são criados em laboratório, né? Sim. Então, são o controle biológico, né, que a gente aplicado, né, então, assim, às vezes a gente já tem algumas biofábricas que produzem, né, esses ácaros predadores, né, e eu acho que são estratégias para amenizar a falta de biodiversidade, né. Nunca usar inseticida, né, sempre buscar melhorar os microclimas, né, ampliar a diversidade de ambientes para a gente ter diversidade de organismos. Mas, enquanto essa transição não se completa, existem as biofábricas, né? Eu acho que esse é uma das... E as caudas também, né? As caudas que se aplicam, como você falou, né? Na cafeicultura, Walter, a gente ainda não tem essa experiência de liberação de inimigos naturais no campo para controle de pragas. A gente não tem isso ainda na prática, como a gente tem para outras culturas, né? Sim, sim. A gente está, o que eu comentei durante a minha apresentação, que a gente está iniciando um projeto agora de pesquisa, junto com a Universidade Federal de Lavras, onde a gente vai começar as primeiras liberações de crisopídeos, né, no campo para controle de bicho mineiro. A gente começa agora, em maio, eu acredito, né? Porque tem muitas informações que a gente ainda precisa levantar, né? A gente conhece o crisopídeo no laboratório, mas a gente não sabe como vai ser o comportamento dele no campo. Então, tem uma equipe que está estudando o crisopídeo no laboratório e uma equipe que vai estudar no campo. E nós vamos participar desse projeto do campo. Então, eu acho que vai ser uma das primeiras experiências de controle biológico aplicado na cafeicultura, né?
E tem alguns resultados assim, mostrando que os crisopídeos vão ser muito promissores no controle de bicho mineiro, né? Vamos ver, estamos ansiosos também para os resultados desse projeto. Só reforça a importância de investimento em pesquisa, né, Lina? A gente tem aí muito profissional, né, querendo trabalhar e trabalhando, né, e realmente muitas avenidas para serem alargadas, né, para que a gente realmente tenha essa agricultura que tenha cada vez mais responsabilidade, né? Eu só queria complementar aqui, Walter, falando assim, ó, que a gente tem o controle biológico aplicado, que é esse que a gente cria o inimigo natural no laboratório, né? Existe, inclusive, comercialização desses inimigos naturais e libera ele no campo. Mas quando a gente está falando de manejo ecológico de pragas, a gente está falando em prevenção. Prevenir pragas, então, seria ter um ambiente equilibrado. E para ter um ambiente equilibrado, né, quando a gente tem um ambiente equilibrado, a gente tem um inimigo natural lá. A gente não precisa levar. Então, aí a gente entra num outro conceito, que é o conceito do controle biológico conservativo, né? Onde a gente vai criar estratégias no campo para atrair e manter os inimigos naturais lá, né? Então, na cafeicultura a gente faz muito isso, mas em áreas de produção orgânica, agroecológica, em áreas de monocultura, é impossível fazer isso. Mas para essas áreas de produção agroecológica orgânica, a gente faz. E uma das principais estratégias é aumentar a diversidade vegetal. Então, se o inimigo natural ele necessita complementar a dieta dele, ele vai lá e se alimenta do bicho mineiro, controla o bicho mineiro, né? Mas ele precisa de pólen, ele precisa de néctar. E aí você precisa ter plantas que floresçam nas áreas. E é aí que a gente entra com o aumento da diversidade, introduzindo outras plantas. Então, o sistema agroflorestal, ele é perfeito nesse sentido. Você está criando condições para atração e manutenção desses inimigos naturais. Isso não funciona só para a cafeicultura, para qualquer cultura, né? O aumento da biodiversidade é fundamental. Ô, Leda, tem uma pergunta aqui do chat, da Tatiana. Ela pergunta aqui, no trabalho com cravo de defunto, além dos parasitóides, vocês avaliaram a presença de insetos predadores? Porque em hortaliças, o cravo de defunto atrai muitas joaninhas. Sim, nós não chegamos a avaliar as espécies, outras espécies de insetos predadores. A gente trabalhou com vespas, né? Com vespas predadoras. Porque a gente já tinha informação prévia que vespas, elas predavam o bicho mineiro. Né? Então, a gente avaliou se nas parcelas onde tinha um cravo, se tinha aumento da população de vespas. Né? E aí a gente não encontrou relação positiva, né? A gente encontrou na crotalária. Onde tinha crotalária, aumentou a população de vespas. Interessante, né? Mas no caso do cravo de defunto não teve essa relação. Para café, não, mas a gente tem, para outras culturas, a gente sabe que ele atrai mesmo o joaninho. Nós temos duas pessoas inscritas aqui, a Thalita e depois a Andréia. Não sei se a Thalita quer falar, perguntar. Oi, Leda. Oi, ótima apresentação. A minha pergunta é mais em questão das plantas hospedeiras dos insetos pragas. Ali em Poço Fundo, os produtores têm costume de plantar o fumo em consórcio com o café. Né, porque lá, a região produtora de fumo, o fumo ali é bem rentável para eles, só que eles ainda têm esse costume de estar consorciando o café com o fumo. Só que tem o porém do fumo, que ele é hospedeiro do ácaro vermelho. Então, o ácaro passa para o café e começa a prejudicar o café. Né? Então, qual que seria, assim, tem mais outras plantas que a gente tem que ter um cuidado na hora de estar consorciando, porque além do retorno econômico, né, pode trazer essa questão de estar prejudicando o café. Então, no café, a gente tem outras plantas que a gente consorciar vai servir de hospedeiro para inseto praga do café.
Isso existe, né? Às vezes você está conservando uma planta ali, achando que ela vai trazer algum aspecto assim, benéfico, né, para o ambiente, não, ela pode prejudicar, né? Porque ela não é aquilo que a gente conhece como plantas companheiras, né, Thalita? Então, existem plantas que inclusive no livro da Primavera, da Ana Primavera, nesse Manejo Ecológico de Pragas, ela cita vários exemplos de plantas que não podem conviver, porque elas podem ter problemas, tá? Então, a gente tem que ter esse conhecimento prévio, né? Às vezes é plantando que a gente vai saber se pode ou não consorciar, né? Se vai ser benéfico ou não esse consórcio dessas plantas. Então, essa informação que você traz de que onde tem fumo aumenta a população de ácaro vermelho, isso é preocupante. Então, a melhor forma de não aumentar a população do ácaro vermelho seria não consorciar fumo. Ou colher fumo e plantar uma outra coisa no lugar, tipo, a gente sabe que onde tem ácaro, se toca, você tem ácaro predador. E o Braquiária rugiensis, por exemplo, aumenta muito a população de ácaro predador. Talvez tirar fumo, plantar braquiária e aumentar a população de ácaros predadores na área, para não ter problema, por exemplo, na próxima safra do fumo. Seria uma alternativa, alguma coisa que poderia ser feita, tá? Mas é importante a gente ter conhecimento antes, né, conhecer um pouco da fenologia da planta que você vai consorciar, né, e conhecer a planta principal, né, para você ver se essas duas plantas podem ser companheiras ou não, se podem ficar juntas ou não. É interessante, eu recomendo a todo mundo que gosta aí da parte de manejo ecológico de pragas, de doenças também, de ler o livro da Primavera, porque ela traz assim, informações interessantíssimas a respeito, inclusive, dessa conservação. Acho que a Andréia quer perguntar. Ô, Leda, só um instantinho, você pode fechar sua apresentação, que acho que vai ficar melhor para o pessoal te ver. Ah, tá. Tá bom. Beleza. Aí, Andréia. Oi, Leda. Muito boa a apresentação, muito obrigada pela oportunidade. Eu queria saber o seguinte, você expôs a questão, imagino eu, que em Machado a cultura mais produzida é de café. Então, a proporção de produtores de café convencional e produtores de café agroecológicos, a proporção é maior no convencional do que no agroecológico. E acredito eu que essas produções não ficam tão distantes uma da outra. O agroecológico e o convencional. Então, com o uso intenso de agroquímicos, de não ser tão bem manejada a questão do café convencional, eu gostaria de saber até que ponto esse desequilíbrio que é causado no café, na produção do café convencional, ele pode ocorrer no café agroecológico. Se esse desequilíbrio acontece de alguma forma, com qual intensidade, se vocês têm esse parecer. Andréia, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas, assim, a gente pressupõe que áreas de plantios, né, de café orgânico agroecológico, ele já segue todo já adota determinadas práticas de manejo culturais que já criam um ambiente mais equilibrado, né? E, teoricamente, a gente não vai ter tanto problema com pragas. A gente já observou isso em várias áreas, inclusive aqui mesmo, em Poço Fundo, né, dos produtores orgânicos daqui. Uma coisa que, eu não sei se eu entendi bem essa pergunta, mas, assim, talvez explicando, tem muitas áreas de produção orgânica agroecológica que estão próximas de áreas convencionais, onde se aplica esses produtos, né? E que podem causar esses desequilíbrios. Normalmente, existe aí já uma instrução normativa para a produção orgânica que tem que ter barreiras, né? Para impedir que haja contaminação, por exemplo, de um produto que é aplicado numa área convencional para uma área orgânica, né?
plantas, né, fileiras de plantas, bananeiras são muito utilizadas como barreira, tem um espaço, né, em metros que tem que ser preservado. Então, tem algumas alternativas, né, que são utilizadas para impedir, por exemplo, a contaminação e o desequilíbrio de uma área orgânica próxima de uma área convencional. Respondido. Muito obrigada. Ok. Mais alguém, gente? Thalita está com a mão levantada, que pergunta de novo. Ô, Walter, tem duas perguntas aqui no chat, não sei se... Não é de café. A Eliana Cristina, ela pergunta se o cravo seria eficiente contra a mosca branca do quiabeiro. E uma outra moça aqui, a Patrícia, ela pergunta como controlar a fumagina, formigas nos citros. Mosca branca para controle de... Não, o cravo seria importante para controlar a mosca branca no quiabeiro também? Eu nunca ouvi falar. Eu nunca vi também, mas assim, eu acredito que como o cravo, ele atrai muitos inimigos naturais, né? Atrai joaninhas, inclusive, predadoras, e atrai parasitoides, eu acredito que um efeito benéfico pode trazer. Né? Agora, o cravo, Leda, ele tem uma ação nematicida, ele atrai nematóides. Sim. Então, mas assim, é uma possibilidade, né? Teria que testar. Eu não sei se tem algum trabalho já feito, né, com isso. A gente tem, inclusive, uma pessoa participando aqui da reunião aqui, né, que é a professora Tatiana, né, que trabalha com joaninhas, né. Eu não sei se a gente tem citação de joaninhas para controle de mosca branca. Aí, eu sinceramente, eu não consigo aprofundar essa resposta. Qual foi a outra pergunta, Leila? A outra pergunta é como controlar a questão das cochonilhas lá, eu acho que é isso, e as formigas, por causa da fumagina em citros, sabe? Tá, a fumagina, ela é resultado da produção que a gente chama de exudatos, né, de insetos citófagos. Pode ser pulgão, pode ser cochonilha, né, então, enquanto eles são insetos sugadores, então, enquanto eles estão ali sugando seiva, eles estão eliminando excesso do que eles sugaram, né, e é seiva, então, fica muito úmido e cria condições propícias para o desenvolvimento do fungo. Então, para não ter fungo, não pode ter cochonilha, não pode ter pulgão, porque aí não tem fumagina. Então, o controle, na verdade, não é da fumagina, é do inseto que está ali sugando a seiva, né? O pulgão ou a cochonilha, né? E em áreas de produção orgânica, por exemplo, você tem várias caudas aí que podem ser utilizadas, né, para controle de pulgão. Eu não sei se o cítrus é orgânico, se ele é convencional, mas a gente tem produtos indicados, caudas fitoprotetoras indicadas para controle de cochonilha e pulgão. Do chat eu só vi essas perguntas, aí é com o Walter agora, Walter. Uai, gente, aqui a Tatiana está respondendo que as joaninhas se alimentam de mosca branca. Então, passa pela lógica, né, da diversidade, né? Quanto mais diversidade você tiver, mais a gente vai ter aí os insetos se sentindo confortáveis para se proteger do sol, da chuva, se alimentar, se multiplicar, né? E, né, fazer o trabalho deles que eles fazem há milhões de anos, né? Parasitar um ou outro inseto, se alimentar de algum inseto. Então, com isso, a gente tem aí o clímax, né, que a gente chama o clímax ecológico, né, o equilíbrio dinâmico, né. Uma hora a praga vai aparecer mais, outra hora ela vai sumir, mas a gente vai ter um equilíbrio dinâmico. Controle total não é desejado, né? Não é possível. Não é possível e nem necessário, né? E nem necessário. A gente está convivendo com insetos que estão há milhões de anos nesse planeta, né, Walter?
Quando a gente fala em manejo ecológico de pragas, a gente está falando de insetos que estão há milhões de anos no planeta. Né? Então, eles já evoluíram muito, aprenderam muito mais do que a gente. Né? Então, a ideia é conviver com eles e saber respeitar o espaço deles também. Na verdade, é a gente que cria condições, né, para que ocorra um aumento da população desses insetos num determinado local e ele acaba trazendo prejuízo. Então, a gente tem que corrigir o que a gente fez de errado. Então, presença de pragas e de doenças patógenas, né, Leila, significa mau manejo. Eles são indicadores. Né? E só complementando, a diversidade, para mim, é o grande X da questão, sabe? Quando você tem uma diversidade vegetal, né, você está criando condições aí para que haja mais equilíbrio no ambiente. E a diversidade também pode ser cultivares, né, de café diferentes, isso aí é muito importante. O Breno parece que levantou a mão aqui para perguntar, não foi, Breno? Levantei, sim. Pegando carona nessa discussão aí da biodiversidade, eu ia perguntar o seguinte, quando a gente vê fotos ou no campo de consórcio do café com adubação verde, a gente costuma ver com uma cultura só, né? Igual café e crotalária, café e braquiária. Então, caminhando nessa linha, você acha que seria viável, por exemplo, fazer alternado ruas de braquiária com ruas de crotalária para aumentar essa diversidade? É interessante, é interessante. Só que você tem que pensar só. Quando a gente fez esse experimento no Instituto, onde a gente colocou braquiária, crotalária, guandu, anão, mucuna anã e cravo. A gente pensou só, quais dessas plantas que a gente consorciou atraía mais inimigos naturais, né? A gente teve lá a resposta, né? Mas você percebeu que crotalária, mucuna e cravo e guandu tem flores. Então, quando você pensar em consorciação, você pode pensar em juntar todas elas. Tem uma técnica que a gente faz de adubação verde, que é misturar sementes e semear tudo junto, aí nasce todo mundo junto. Agora, o ideal é que tenham flores para a atração dos inimigos naturais, para controle das pragas. Não, beleza, obrigadão, viu? Nada. Tem que ter beleza, tem que ter flor. Flor. Uma coisa que eu queria destacar aqui na apresentação da Leda é a quantidade de insetos diferentes que ela mostrou aí nas lâminas dela, né? Não vou falar que não tem nada mais diverso do que os insetos, porque eu sei que os fungos e as bactérias são muito mais biodiversos do que os insetos, mas os insetos são mais visíveis, né? Então, essa é a nossa vantagem, né, Leda? Então, assim, uma das coisas que eu acho que também um paradigma que a gente precisa incluir nessa nossa discussão é a questão da percepção, né? Porque técnica é uma coisa, parece que mecânica, né? A gente pega o bichinho, multiplica e ele faz o trabalho dele, né? Parece uma coisa mecânica operacional. Mas a percepção é uma coisa individual, e o inseto tem essa característica de ter formas, né, cores, e serem muito atrativos. Tem muita gente que tem medo, pavor, mas se a gente olhar com um pouquinho mais de carinho, a gente vai ver que a riqueza dos insetos dá uma questão assim, meio que amplia a nossa sensibilidade, né? E acho que isso é uma das coisas interessantes no controle biológico conservativo, que é essa ampliação da nossa percepção, né? E essa percepção é que vai criar um movimento de mudança, né? Não adianta a gente querer tirar o pacote do veneno pelo pacote do orgânico, pura e simplesmente. Tem que ter uma mudança no olhar, né? Acho que essa da sua apresentação, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi essa diversidade de cores e formas, né? Que realmente deixa a gente muito encantado. Obrigado, viu, Leda? Ok. Só para complementar isso que você acabou de colocar, Walter, que eu acho que eu falo isso em todas as minhas aulas, né, principalmente nas aulas de entomologia geral, né, quando eu
apresento os insetos para os meus alunos, né, é que apesar da grande diversidade de insetos que existem, né, é o filo e a classe mais numerosa que a gente conhece, a gente está entrando, os insetos estão entrando num processo também de extinção. Tem vários trabalhos mostrando isso, né, que uma agricultura muito intensiva, ela também reduz a diversidade de insetos, né. Tem uns trabalhos agora saindo mostrando isso é extremamente preocupante. Então, a ideia de... A gente está falando aqui, né, num grupo que acho que todo mundo gosta da agroecologia, né, buscam aí um modo de produção diferente, uma sustentável, né, e eu acho que é importante a gente falar disso também, sabe, dessa necessidade da gente entender que essa agricultura convencional, né, intensiva, com muito uso de agrotóxicos, também está contribuindo para a redução da diversidade nos insetos. E eles são extremamente importantes. E olha que a gente está falando aqui de insetos predadores, pragas, né, dos parasitóides, mas não falamos até agora dos polinizadores, que é um problema seríssimo, né? Ô Leda, eu gostaria de recomendar um vídeo, não sei se vocês conhecem, ele é Terra. Ele está no YouTube e ele coloca muito essa questão da diversidade. É muito bonito. É um filme francês e ele coloca que a natureza é solidária um com o outro, são as cadeias, né? E visitando as hortas, eu acho muito bonitinho ter um agricultor que ele trabalha com um canteiro lá, que ele chama Canteiro da Biodiversidade. Segundo ele, ele descobriu com a gente, com o Grupo AI. Eu falei, nossa, que bom. E ele planta medicinais, aromáticas e tal. E a sanidade em geral dele, apesar difícil da gente quantificar, é muito melhor do que os vizinhos que estão perto. Então, eu chamando a atenção, essa coisa das plantas medicinais, das aromáticas, elas têm um poder muito grande, né, de se aumentar também, e tem que ser estudado, é pouco estudado. E um outro agricultor, esse é o Islande, né? Um outro agricultor eu achei muito interessante, numa horta comunitária aqui, que eles têm muito problema de mosaico do alface. E acaba com a plantação de alface, que é a maior renda de todos os agricultores, né, que é uns 70 famílias. Então, uma pessoa lá fez um plantio de alface, que ele falou que fez um colar com coentro. E o colar dele, ele plantou um canteiro sem colar, e o outro canteiro, no mesmo dia, da mesma cultivar, suscetível com o colar do coentro. E esse colar, a planta estava maravilhosa, não tinha um mosaico, nada. E é transmitido por afídeos, né? Então, eu fiquei com ele, que ele fez uma fortaleza em volta dos alfaces, porque todo mundo em volta tinha mosaico detonando, né? E os afídeos estavam voando para todo lado. E o dele lá com aquele canteiro, com o coentro, aí fui ver o que é que o coentro tinha. Ele atrai as joaninhas, né? Que predam os afídeos. Então, essa coisa da biodiversidade, pouquíssimo estudado, né? E que a gente tem que, como diz, eu brinco com os agricultores, Deus nos deu de graça a biodiversidade, como que a gente não tenta, pelo menos, compreendê-la para trabalharmos juntos aí na trilha dessa agricultura ecológica, né, sustentável. Conservá-la, né? Mais alguém, gente? Algum comentário? Já são quase 9h30, né? Eu acho que eu vou deixar aqui os meus agradecimentos, né? Se mais ninguém quiser. Então, eu vou agradecer. A Andréia está com a mão levantada. Hein? Daqui a 15 dias, nós vamos ter a professora Irene falando sobre agroecologia, tá? Então, vocês estão convidados, todos convidados. Aí, daqui um mês, nós vamos ter o Lucas, da Vista Alegre, que vai falar sobre sistemas agroflorestais.
E nós temos uma programação aí, quem vai divulgar para vocês, tá? Pessoal que vai falar sobre planta medicinal, sobre biodiversidade, né? Nós temos o pessoal da Embrapa de Brasília, que vai falar sobre o projeto do Cerrado, né? Da biodiversidade, tá? Pessoal, muito obrigada, Leda, muito obrigada, Walter, a todos e a Bom todas. demais, gente. E a Leda aí está com a palavra final para a gente encerrar essa noite. Um abraço. Eu queria muito agradecer, né, ao Grupo Guaí, a Leila, ao Walter pelo convite, agradecer todas as pessoas que participaram, que ficaram aqui com a gente até o final. Foi muito bacana essa experiência com vocês. Eu gostaria, já fica aqui o convite para vocês dois também participarem conosco das nossas atividades aqui. Logo, logo eu entro em contato. E essa troca de experiências, né, ela é muito rica. E participar disso hoje, para mim, foi muito bacana mesmo. Eu agradeço muito pelo convite. Espero ter contribuído, né, e estou aí, à disposição. Depois vocês pediram meu e-mail, Leila, se você quiser passar para o pessoal depois, tá bom? Então, muito obrigada, viu, pessoal? Um grande abraço para todos. Boa noite, gente. Uma boa noite, um bom descanso a todos. Um abraço a todos. Boa noite a todos, todas e todos. Um abraço para todos.